Saúde a você que me assiste por este vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. A mensagem de hoje vem de 2 João, segunda epístola de João, não tem capítulo, versículo 9. Pegue a sua Bíblia e confira comigo. 2 João, versículo 9. No versículo 9, tem algo aqui muito especial, muito importante para nós refletirmos aqui. O contexto é onde o apóstolo João, ele vem falando de que viria pessoas pregando palavras, pregando a mensagem não verdadeira, não mensagens que é compatível com a palavra de Deus, que é compatível com a doutrina de Jesus Cristo. E aí, para discernirmos, para separarmos o verdadeiro do falso, é necessário que João comentasse aí no versículo 9. No versículo 9 diz a seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como também o Filho. Mas o que é doutrinas? O que é a doutrina a qual vem falando aqui? É exatamente isso que nós queremos tratar aqui neste momento. Doutrina é um conjunto de versos bíblicos onde fala do mesmo assunto. Por exemplo, eu quero falar de um assunto, eu tenho que extrair da Bíblia ali uns 10 versos ou mais falando do mesmo assunto. Aí sim é uma doutrina. Eu não posso fazer uma doutrina bíblica tirado de um só verso da Bíblia. Creio que você concorda com isso. Você que é estudioso da Bíblia sabe disso. Eu não posso formar uma doutrina de um verso só da Bíblia, mas sim formar aí uns 10 versos, ou mais versos. Aí sim tem como formar uma doutrina. Mas de que doutrina nós estamos falando? Eu peço a você que volta um pouco para o capítulo 4 de 1 João. Capítulo 4. Está aí bem próximo. No capítulo 4, no versículo 15, diz a seguinte: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós vamos falar de uma doutrina que está atingindo o mundo todo, o mundo religioso, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade. Talvez você deve estar pensando, levei esse pastor com essa história aí de novo. Doutrina da Trindade. Trindade vem de 3. E é exatamente isso que nós queremos tratar aqui agora. Pega a sua Bíblia e confere conosco. Aquele que não permanece na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Foi o que disse o versículo 9 de 2 João. Nós vamos falar da doutrina da Trindade. O que é a doutrina da Trindade? 3 pessoas, 3 deuses.
Não existe isso, né? Isso é uma doutrina antibíblica, é uma doutrina espúria, porque não existe na Bíblia, entendeu? Não existe. Logo quando você chega aí na sua igreja, você vê, procura o seu pastor, procura o seu líder religioso, o que é a doutrina da Trindade, o que é a Trindade, né? Ele vai dizer que Trindade são três pessoas em uma, três deuses em um, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três, né? E aqui no decorrer da mensagem você vai ver que a Bíblia não traz esses argumentos, entende? Jesus é Filho de Deus. Já vou antecipar para você aqui. Ele não é Deus, é Filho de Deus. Tá bom? Êxodo capítulo 20. Confere comigo. Êxodo capítulo 20. O versículo é o 3. Antes de nós vermos aqui o versículo 3, vê quem está falando essas palavras. No versículo 1 lá diz o seguinte: então falou o Senhor Deus todas estas palavras. Então é Deus que está falando. Em Êxodo capítulo 31, no versículo 18, além de Deus falar aqui, ele escreveu essas palavras com o seu próprio dedo. Foi Deus, tá? Foi Deus. No versículo 3, ele está dizendo, de Êxodo 20, ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular. É direcionado para uma só pessoa, que é Deus, o Pai. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você diz que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já não é um só Deus, mas sim três, né? Quando você coloca Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é mais um só Deus, mas sim três. Já está ultrapassando a doutrina de Cristo. Tudo bem. Olha só em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4. O povo de Israel, eles era reconhecido como um povo monoteísta, ou seja, acreditava num um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único. Então, o povo de Deus no passado, o povo de Israel no passado, eles tinham Deus o Pai como o único, não existia outro. Entende? Jesus, ele vai confirmar isso em João, no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3. Jesus ali está fazendo uma oração sacerdotal ao Pai. No versículo 1, ele olha para o céu. No versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Jesus, o próprio Jesus, ele reconhece o Pai como o único Deus verdadeiro. Aí você vai raciocinando aí o que é a doutrina de Cristo. Jesus continua em Marcos capítulo 12, no versículo 29. Ali ele respondendo as perguntas ali aos fariseus, os saduceus, e aí ele diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único. O próprio Jesus que está dizendo isso. Paulo, imitador de Jesus, Paulo, você sabe, né? Imitador de Jesus. Ele disse assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Olha só o que é que Paulo diz.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Paulo diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Não é dois, não é três, não é mais. Hoje as igrejas vai dizer que existe três deuses, né? E aí, está correto? Não está. Está ultrapassando a doutrina de Cristo. E Paulo continua dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, Paulo vai dizer lá o seguinte, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Entende? Deus é o cabeça de Cristo. Então, meus queridos, diante de tantos versos deste aqui, você ainda acredita que existe uma trindade, três pessoas em uma só? Não existe isso, né? Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é Filho de Deus, né? Filho de Deus. O Espírito Santo não é uma pessoa para formar uma terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o poder de Deus, é algo que vem de Deus, é o Espírito de Deus, não o Deus Espírito Santo. Concorda com isso? Mas é a palavra que está dizendo isso. É a Bíblia, por intermédio dos apóstolos, profeta e também Jesus também afirmando isto aqui. Bom, aí sim, aqui sim é uma doutrina extraída da Bíblia. Quantos e quantos versos foi extraído da Bíblia dizendo que existe um único Deus, não três deuses. Esta é a doutrina de Cristo. Entende? Voltemos para o versículo 9 de 2 João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O Pai e o Filho. Já cai por terra aqui a doutrina da Trindade. Aqui fala especificamente de dois, o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que vem de Deus e está trabalhando no seu coração para te convencer do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo é aquele que te convence do pecado. E o pecado é a transgressão da lei, tá? O Espírito Santo não vai atuar em você e mandar você transgredir a lei. Ele quer que você se converta e ver que pecado é a transgressão da lei. Tá bom? Outro assunto. Vamos falar de outra doutrina de Cristo. Batismo, por exemplo, né? O batismo. Hoje as pessoas, né, praticamente todos, o mundo religioso hoje usa um só verso da Bíblia para formar uma doutrina do batismo. Isso aí não está correto, tá? Não está correto. As pessoas hoje usam Mateus 28, versículo 19, né? Batizar em nome de uma trindade, em nome de três pessoas. Enquanto Colossenses, vou pedir você que abra a sua Bíblia em Colossenses, veja bem, tudo aqui é na base da palavra de Deus, tá bom, meu querido? Tudo é na base da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Colossenses. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, Colossenses capítulo 3, capítulo 3 de Colossenses, deixa eu encontrar aqui.
Já estou encontrando aqui. Capítulo 3, o versículo é... O versículo é o 17, Colossenses 3, 17. Olha só o que diz lá. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Fazei em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 5, que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. E que batismo é este? Uma só fórmula de ser batizada. Pegue a Bíblia, pegue a caneta e nota tudo que eu vou te dizer aqui agora. Qual é o batismo correto? Em Atos capítulo 2, o versículo 38, lá há uma fórmula de ser batizada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Atos capítulo 8, verso de 12 a 16, também ali está, batizando em nome de Jesus. Atos 10, o verso 12, ou melhor, Atos 10, o verso 42 a 48, ali, batizando em nome de Jesus. Atos 19, o versículo de 1 a 7, batizando em nome de Jesus. Atos 22, 16, batizando em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo 3, batizando em nome de Jesus. Gálatas 3, o versículo 27, batizando em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, o verso 12, batizando em nome de Jesus. Se nós pegarmos isso aqui, colocar numa balança e colocar Mateus 28, versículo 19 do outro lado da balança, qual que pesa mais? Já parou para pensar nisso? Pois é. O batismo correto é o batismo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não em nome de uma trindade de 3 pessoas. Até porque se esse verso de Mateus 28, verso 19, fosse importante, teria ele nos 3 evangelhos. Por exemplo, em Marcos, em Lucas e também em João. Só tem em Mateus. Você só vai ver isso em Mateus. Não é uma mera coincidência? Pois é. Esta é a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina correta de Jesus Cristo. A doutrina do batismo. Você viu que eu falei aí mais de 10 versos extraídos da Bíblia falando do mesmo assunto. Entende? É exatamente isso a doutrina de Cristo. Voltando aí, 2 João, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Deu para você notar, deu para você perceber aí o quanto o engano está aí no mundo religioso? Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Em Atos capítulo 5, verso 29, respondeu Pedro. Ele diz o seguinte: devemos obedecer a Deus ou aos homens? Querido, devemos obedecer a Deus. Em vez de obedecer a homens, pastores, padres, líderes religiosos, nós devemos obedecer a Deus. É porque é Deus que vai te dar a salvação, a vida eterna. Ok, querido? Que Deus abençoe você, para que você
examine as Escrituras e faça correto, faça segundo o mandado de Deus, não o mandado dos homens, ok? Que Deus te abençoe e até lá.